Olá, meus queridos, uma boa noite. Você que faz parte da comunidade evangélica do Jardim Colorado, você que é nosso amigo, que nos acompanha nessas lives às 20 horas, nas segundas e nas sextas-feiras, como o dia de hoje. Relembrando que nas quartas-feiras há um período de oração, não é? E sempre esperamos contar com você, com a sua presença, não é? Com o seu apoio, com a sua atenção. Não atenção para nós, mas atenção para aquilo que nós utilizamos nesse período, que é a reflexão sobre a palavra de Deus. Nessa noite eu gostaria de convidá-lo a meditar comigo na sequência do tema de fundo, um tema de fundo que é sobre o medo. E hoje eu gostaria de compartilhar com você o medo que paralisa, a fé que liberta. Vou repetir, o medo que paralisa, a fé que liberta. Nós vimos no encontro passado sobre o medo e que o medo provoca doenças, né? O medo produz e também é uma forma de declarar, o ser humano declara através do medo e de forma sutis a nossa descrença em Deus, nossa desesperança, a nossa descrença no próximo, no amor, até mesmo em si mesmo. Isso é muito sério. E o medo acaba imobilizando nossas vidas, não é? Acaba travando nossas vidas em muitos momentos. Eu gostaria de estar com você nessa noite num texto do Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, do versículo 24 ao 27. E diz assim, eu vou ler e gostaria que você acompanhe. Versículo 25 ao 27. Perdão, do 24 ao 27. Por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. Aí o Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não planto e junto onde não semeio? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Nesse texto, nessa parábola que Jesus compartilha com seus discípulos em forma de ensinamento, nós vamos meditar hoje sobre alguns textos e o texto sobre alguns versos e vamos fazer uma reflexão. Mas antes disso, eu gostaria de te convidar a orar. Vamos orar. Entregar esse tempo ao Senhor, para que o Senhor trate com você, com todos que estão nos vendo, nos ouvindo hoje, que nos ouvirão durante a semana, e a nós que estamos aqui. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, com muita gratidão, nós nos reunimos juntos, todos nós, através desse instrumento, através desse mecanismo que o Senhor estabeleceu, dando sabedoria aos homens, que nós utilizamos para comunicar a boa palavra do Senhor Jesus. Nós aqui pedimos a tua bênção sobre nós, sobre aqueles que estão nos acompanhando e nos ouvindo, em nome de Jesus, que o ministrar seja do Senhor, do teu Espírito Santo, em nossas vidas, a partir de mim, em nome de Jesus. Amém. No versículo 25, nós observamos, se você está com a sua Bíblia acompanhada, que esse servo não conhecia o seu Senhor. Na verdade, ele tinha medo. Ele disse que ele era severo. Ele diz no texto, assim, olha, eu tinha medo, e por ter medo, eu guardei, eu escondi. No versículo 25 ele diz, ele fugiu da presença, ele fugiu, ou seja, fugiu da presença do seu Senhor, fugiu naquela circunstância, depois que o seu Senhor deu a ele aquele talento, ele pega na mão e sai, como se fugindo. E quem foge é a mesma coisa que se acovarda, ou seja, não enfrenta, não é criativo, não se esforça, nem mesmo em pensar o que poderia fazer com aquele talento ou recurso recebido do seu Senhor. No versículo 25 ainda, nós encontramos uma outra característica desse servo.
Ele escondeu o seu recurso, escondeu o seu talento. Ou seja, acomodou-se, aguardando a volta de seu Senhor, esperando o tempo passar. Eu quero dizer uma coisa: o tempo passa. Se você deixar de fazer, ele passa. Se você fizer, ele passa também. O tempo irá passar. E do versos 26 e 27, ele foi repreendido e advertido, sendo chamado de improdutivo, com o talento ou recurso que recebeu do seu senhor. E ele diz ainda o seu senhor a ele: antes tivesse aplicado no sistema especulativo. Hoje, nos dias de hoje, seria isso. Tivesse aplicado o que eu lhe dei, o talento que eu lhe dei, os recursos que eu lhe dei, no sistema especulativo, onde se aplica e se espera o que o sistema vai lhe dar de volta. Pelo menos isso. E, na verdade, nem isso ele foi capaz de fazer. Veja, o nosso Senhor sempre nos alerta para termos ânimo, fé e coragem. Coragem e fé. Essa meditação dentro desse texto, dessa parábola, nos mostra que o talento que você tem, a capacitação que Deus tem lhe dado, não pode e você não pode se permitir, ou você deve questionar, confrontar os medos que te afligem. Quais são os medos que te aterrorizam? Qual é o medo que te paralisa? Sabe, no momento em que vivemos, eu reconheço que às vezes surgem em nós muitas dúvidas, muitos questionamentos. Nós percebemos, às vezes, já comentei isso aqui, percebemos que as autoridades às vezes ficam batendo cabeça no que falam. Um fala uma coisa, outro fala outra, um dá um tom numa coisa, outro dá outro tom na outra, de repente discordam entre si. Isso não é bom, isso não edifica, isso não ajuda, não estimula, muito pelo contrário. Se a pessoa tem uma retração e se deixa levar pelo medo da angústia, pelo medo do amanhã, pelo medo do que vou fazer, o que vai acontecer, essa pessoa se abate. Então você não pode deixar com que o medo te paralise. Questione-se. Peça para o Espírito Santo falar: mostra-me, Senhor, o que é e por que eu me sinto paralisado diante das situações, dos desafios, das adversidades como essa que a sociedade vive. Ela é uma adversidade. Porém, eu vou falar novamente, a história da humanidade sempre foi cravada por adversidades. Nós temos exemplos na palavra de Deus de homens e mulheres que passaram por incríveis adversidades, tremendas adversidades, mas eles confiaram, não se permitiram travar, não se permitiram paralisar, tiveram medo. Sim, há declarações da palavra de Deus sobre homens e mulheres que pararam em algum momento. Profetas, reis, pararam em algum momento, se sentiram paralisados pelo medo, mas conseguiram observar, se autoconfrontar e dizer: não, isso não pode me paralisar. Eu devo continuar a minha vida, pois a minha vida pertence ao Senhor. O maior talento que você tem é a sua vida. O maior talento e recurso que você recebeu é o fôlego de vida. Tem pessoas que têm dificuldade motora, mas não se entregam. Tem pessoas que têm dificuldade visual, não se entrega. Tem pessoas que têm dificuldade auditiva, não se entrega. Tem pessoas que têm N dificuldades, não se entregam. Por que você se entrega? Por que você está com medo de enfrentar a situação? O que te aflige? O que te angustia? O que te paralisa? No versículo em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, tem uma definição maravilhosa. E ela se encaixa nesse contexto que nós estamos. Capítulo 11 de Hebreus, versículo 1, fala sobre a fé. Fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Os homens e mulheres que estão narrados na palavra de Deus, na Bíblia, viveram pela fé. E eu compartilhando aqui em casa essa semana com Silvana e Felipe, e eu falei que tem pessoas que vivem pela fé numa dimensão totalmente equivocada. Ah, eu vivo pela fé. Ou seja, Deus vai me dar aquilo que eu quero. Não. Eu vivo pela fé, mas Deus vai me dar aquilo que eu desejo. Não. Viver pela fé simplesmente é confiar o seu amanhã, não ter medo de enfrentar o amanhã,
não ter medo de se levantar, não ter medo de se colocar em pé, não ter medo de dizer não, não ter medo de dizer sim ao desafio que é te colocado e enfrentar em nome de Jesus. Eu quero concluir com você. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, um texto maravilhoso que Paulo, escrevendo a Timóteo, diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Vou repetir, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Quero concluir lançando a você a seguinte questão. Com fé você dá os passos avante na sua vida e define os seus objetivos. Porém, serão bem definidos se você lançar os seus passos avantes sobre a palavra de Deus com fé. Obediência à palavra de Deus com fé. 2. O medo me coloca atrás das portas trancadas. A fé abre portas e me faz livre e determinado. Vou repetir. O medo me coloca atrás das portas e eu fico trancado. A fé abre as portas e me faz livre e determinado. Quem vai definir o meu limite, aonde vou chegar, aonde você vai chegar, é o Deus Criador. Nenhum homem vai fazer isso com você. Nenhuma circunstância ou situação vai te paralisar. Quem vai determinar aonde você vai, onde você vai chegar e quando você vai chegar, esse é Deus, porque você está colocando os passos da sua vida como fundamento à sua palavra. 3. Em quem você tem colocado, depositado sua fé, tem gerado medo? Em quem você tem colocado, depositado sua fé, tem gerado medo? E para concluir, se você tem colocado sua fé e esperança no sistema e coisas, lamento, você vai sentir medo em algum momento. Os seus recursos não lhe darão a segurança necessária, não te trarão a paz necessária. O seu amontoado de riquezas não resolverá o seu medo. Muito pelo contrário. Quando você vê perder um pouco daquele quinhão que você recebeu por conta do seu trabalho, você começa a entrar em desespero. Não se deixe levar por isso. Mas, se for no Senhor Jesus que você tem colocado a sua vida, cuidará de você. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, quero orar com você. Quero orar para que Deus acrescente no seu coração fé. Não fé da boca para fora, mas fé de dentro para fora, do seu interior, da sua razão. A fé que constrói, a fé que desperta, a fé que levanta, a fé que motiva, a fé que dá saúde, a fé que dá esperança. Até para tratamento de saúde. Isso já foi comprovado por cientistas, que quem tem fé em Deus, ele encara as dificuldades de maneira diferente, se submete ao tratamento. Mas por quê? Porque ele não é curado? Porque ele tem fé que o Senhor vai utilizar os meios para que ele continue sobrevivendo, se for assim que o Senhor determinar. Isso é fé, isso é paz, isso é tranquilidade. Isso abençoa a si mesmo e aqueles que estão à sua volta. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, a esses que estão conosco, nos ouvindo e compartilhando esse momento de meditação e de reflexão. Ó Pai, em nome de Jesus, que cada um de nós assumamos, ó Pai, a responsabilidade de escolhermos viver e pautar nossa vida sobre o fundamento da Tua palavra e com fé, pois sabemos que assim seremos vitoriosos, seremos mais do que vitoriosos, seremos abençoados. E a bênção do Senhor enriquece o homem e não lhe acrescenta dor alguma. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu gostaria de aproveitar agora, finalizando com você,
de deixar um convite a você. O pastor Rogério, o presbitério da igreja, a liderança, me escreveram aqui um convite para passar a você. Eu vou ler aqui, por gentileza. Queremos incentivar e convocar a todos para entrar no período de jejum e oração, da meia-noite de sábado, amanhã, meia-noite de sábado, dia 4 de abril, até o meio-dia de domingo, dia 5 de abril, em favor das necessidades, autoridades do nosso Brasil e do mundo, que passa por essa situação tão terrível, neste momento de pandemia do coronavírus. Vamos nos juntar a milhares de irmãos neste mesmo propósito aqui no Brasil, orando pelas autoridades, orando pelos homens e mulheres que estão na condição de líderes dessa nação, para que o Senhor os desperte, que eles ouçam a voz de Deus, que se rendam ao Senhor e humildemente reconheçam que precisam da ajuda de Deus. E assim, que Deus abençoe a todos. Amém? Eu gostaria de pedir a você, de lembrar que temos também o nosso culto no domingo, às 18h30, que vai ser transmitido ao vivo. Estaremos lá num pequenino grupo, no período de 60 minutos, das 18h30 às 19h30. Te aguardo lá, nós te aguardamos, você, o Senhor te espera todos os dias, não é só nesses dias de encontro nosso aqui não, todos os dias o Senhor te aguarda para falar contigo. Forte abraço, Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém, até lá.